Vamos dar continuidade às nossas apresentações. Agora eu chamo o professor doutor João Tavares Calixto Júnior. É uma relíquia no meio de nós, por ser parente de um monge muito querido nosso, foi um prior, Dom Clemente, Dom Joaquim Grangeiro de Luna. Ele fala um pouco melhor do que eu, do parente dele. O João é professor, é formado em botânica, mas, como diz a esposa, que é matemática, ele é formado em botânica, mas a paixão é história. Ele se dedica à história, é professor de botânica também, é diretor de um programa de pós-graduação na URCA, não na nossa URCA aqui. Nós temos um bairro aqui chamado URCA, mas a URCA é a Universidade do Cariri. Universidade Regional do Cariri. Então, é isso, é uma alegria muito grande ter o João aqui conosco. Boas-vindas, João. Quer ficar aqui, quer ficar lá, quer ficar sentado? Senhoras e senhores, boa tarde a todas e a todos. Como o Dom Mauro já me apresentou, eu sou uma espécie de patinho feio aqui no meio de vocês. Sou um historiador amador, digamos assim. Minha formação toda foi dentro da biologia, né? Estudo plantas desde ainda no início da graduação. E hoje estou como professor adjunto da nossa Universidade Regional do Cariri, coordenador de um programa de biodiversidade, né? Mestrado e doutorado nível 5 da CAPES. E sou bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, mas de uma área totalmente diferente da história, que é ciências ambientais. Mas aí já pesquisa história regional do Cariri como algo paralelo e por paixão mesmo, e talvez por gratidão, né, como telúrico, que me considero, desde 2010, quando publiquei meu primeiro livro intitulado Venda Grande da Aurora. Primeiro trabalho sobre a história dessa cidade, feito a partir de documentação, né, histórica, apodítica, fiel e refutável. Como muito bem Dom Mauro falou, eu me sinto honrado de representar hoje não só a minha região, não só o estado do Ceará, mas também como meus familiares, né? Porque tenho como tio, bisavô, um monge que dedicou 65 anos de sua vida a esse mosteiro, Dom Joaquim Grangeiro de Luna, né? Então conversava eu hoje, antes aqui da minha fala com o Vitor, ele dizia: Vitor, interessante a diversidade aqui também de falas. Você falou hoje de manhã com o seu maravilhoso sotaque português, e agora eu vou falar com o meu sotaque cearense, né? E, e não é o cearense de Fortaleza, viu, pessoal? É o cearense do Cariri, que é bem diferente. Então vou aqui, eu me atrever a falar um pouco sobre a atuação dos beneditinos no estado do Ceará. Quero, de antemão, agradecer ao Dom Mauro pelo convite. Dom Mauro, a gente se conheceu há cerca de 10 anos, quando eu estive aqui no mosteiro pela primeira vez, 2015, começo de 2015, né? E vim visitar o túmulo do meu tio bisavô, e de lá para cá mantive correspondência com ele, né? Por meio Facebook, e-mails. E de lá para cá fui juntando, como um pequeno quebra-cabeças, algumas peças para montar, talvez, de forma despretensiosa, um livro, talvez, sobre a história dos beneditinos do Ceará, né? Essa apresentação que eu vou trazer para vocês aqui hoje não é ainda nada definitiva, ela está ainda começando, está iniciando. Eu tive em Quixadá, tive nos mosteiros das monjas lá em Juazeiro do Norte, mas é algo ainda muito preliminar. E como vocês sabem, pelo que eu percebi, a maioria da plateia e dos que estão em casa tem interesse com história. Sinões e omissões inerentes à pesquisa dessa espécie são muito comuns, né? Então, eu ainda estou iniciando uma pesquisa que eu acredito ter continuidade no decorrer desses anos para frente. Bom, aqui eu faço uma espécie de introdução, até porque tenho interesse em levar essa palestra para
outros estabelecimentos religiosos no estado do Ceará. Conversei isso com a irmã Miriam, inclusive quando eu estive no mosteiro em Juazeiro do Norte, que a gente pretende depois fazer um melhor apanhado, até porque existe uma carência muito grande de pesquisa nessa área de atuação da história das religiões no estado do Ceará, né? Notadamente no Cariri, que é, se não, uma região extremamente rica em história, em cultura, em religiosidade, em messianismo, como todos sabemos, no entanto, carente de pesquisas relacionadas às congregações como a beneditina. Então, eu falo sobre o estabelecimento dos monges beneditinos do Brasil por volta de 1580, né? E a fundação dos primeiros mosteiros em Salvador, ali do Rio de Janeiro. Com a independência do Brasil, houve a criação da província beneditina no Brasil, em 1827, e depois o auxílio para recuperação da ordem a partir da congregação de Boiro. Chegada de Dom Gerardo Van Calon, em agosto de 1895, é um marco na história beneditina no Brasil. Dom Gerardo, que eu de criança escutei muito minha mãe falar, minha avó falar que Dom Geraldo, né? Dom Geraldo ajudou muito Dom Joaquim. Depois que eu vim estudar mais aprofundadamente, vi que era Dom Gerard com Calum, que realmente estendeu a mão a Dom Joaquim, foi grande líder de Santa Cruz, um nome muito importante na história dos beneditinos e de toda a ordem beneditina mundial. No Ceará é muito comum termos esse nome Geraldo, né? Nome em devoção a São Geraldo Magela. E, inclusive, eu trouxe para o Dom Abade Cajuína São Geraldo. E até conversava com ele, porque eu soube que ele gostava muito. Quis trazer, aliás, quis não. Imaginei ainda em trazer uma buchada de bode, que eu descobri que ele gostava também. Mas aí era uma coisa totalmente impossível. Não iria fazer isso. Agora da merenda, né? A gente chama merenda lá, viu, pessoal? Então, bom, pessoal, vou falar um pouquinho aqui sobre a febre amarela, e aí vocês vão entender melhor o porquê disso. Existiu uma grande epidemia dessa doença, que era também intitulada febre reinante, ou febre maligna, ou somente peste, ou ainda flagelo de Deus, por volta de 1685, lá no Recife, né? E aí vitimou mais de 600 pessoas, tendo sido uma grande calamidade, talvez a primeira registrada pelos historiadores, né? Entre 1686 e 1692, 25 mil pessoas foram contaminadas e aproximadamente 900 pessoas morreram de febre amarela. Então, muito pouco conhecimento sobre a doença, né? Que era ligada às condições sanitárias das cidades. Só que, no ano de 1691, um governante de Recife, na verdade, o governador da província, né, Marquês de Montebello, adoece. E a partir daí, uma preocupação, né, com as demais pessoas. E daí surge a primeira campanha sanitária oficial do Brasil no ano de 1691, porque o governante adoeceu. Então foram tomadas medidas que até então eram consideradas eficazes, né? Como acender fogueiras nas ruas, né? Colocar cal virgem no chão das casas das pessoas, fazer defumação com folhas de plantas no interior das casas, né? À noite. E a limpeza das ruas e o ato de se colocar lixo nos rios, que era uma coisa saudável até então, né? Vigorava a chamada teoria dos miasmas, né? Quem estuda um pouco sobre a história da medicina, a história das ciências, vai entender que a teoria dos miasmas vigorou aí até por volta do início do século XIX. Depois foi substituída pela teoria dos germes, né? Com o advento da microscopia e dos estudiosos da microbiologia. Então, outras medidas tomadas foram essas: queimar roupas dos doentes, né? Separar esses doentes do povoado. E aí os navios que chegavam nos portos, principalmente de Recife, Salvador e Rio, eram inspecionados e houve realmente uma preocupação do governo com a identificação das pessoas que estavam com febre amarela, né? Com internação e tudo. Esse é um trabalho. Deixa eu ver se eu sei voltar aqui. Esse é um trabalho bem interessante do Odair Franco, que fala sobre a história da febre amarela do Brasil, que tem a ver com vários outros eventos históricos, né?
no país. Bom, apesar de não haver suspeitas de que o verdadeiro causador da disseminação fosse o Aedes aegypti, as medidas sanitárias implementadas ajudaram a reduzir o número de casos, né, e de focos do mosquito. Ao que tudo indica, foram bastante eficientes, já que por pelo menos um século não se ouviu falar sobre epidemias da febre amarela. No entanto, temos um novo drama. No ano de 1849, chega ao Porto de Recife um navio americano infectado e não houve relato do responsável pelo navio às autoridades sanitárias locais. E aí houve um retorno da epidemia local da febre amarela, que inclusive se estendeu a outras partes do Brasil, como o Rio de Janeiro, né? Em 1850, houve um regulamento sanitário com medidas de combate de 150 anos atrás, né? Então, como eu disse antes, vigorava a teoria dos miasmas, que era, se não, uma teoria que dizia que era o ar contaminado que causava doenças, outras doenças como a peste, né? Que assolou também o país por diversas vezes, a própria cólera. E aí se fazia essa questão de defumação do ar para que ele fosse mais, digamos, ameno e purificado, né? Então, o mosquito como agente transmissor, ele veio a ser descoberto já mais tardiamente, quando um médico cubano, né, Carlos Juan Finlay, no ano de 1881, estuda a epidemiologia da doença, né, e descobre que ela é transmitida por um mosquito e não apenas pelo ar contaminado como se achava. Então essa teoria, mesmo depois de descoberta, ficou no ostracismo aí por cerca de 20 anos, né? E aí as campanhas sanitárias foram a partir daí, depois de 20 anos, feitas a partir com foco no vetor. É aí que vem, aqui no Rio de Janeiro, Carlos Cruz, né, Oswaldo, e Carlos Cruz não, perdão, Oswaldo Cruz, estudando de forma mais detalhada e colocando em prática suas descobertas aqui no Rio de Janeiro. Está aí um cartaz da época, de um jornal que traz essa descoberta, né, entre aspas, que já tinha sido descoberta já há algum tempo, e traz para a população que o responsável era o mosquito e não mais o, é, o, o ar contaminado. Bom, é, eu queria que, na verdade, essas fotos elas viessem antes. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Teve um probleminha aqui. Mas, enfim, eu falo aqui sobre a ida ao Ceará. Por que falar de mosquito, de Aedes aegypti, de febre amarela? O que é que isso tem a ver com os beneditinos, né? Vocês podem me perguntar. Porque é justamente esse o principal motivo de Dom Gerard Van Calon tirar os monges de Olinda e levar para o Ceará, em busca de um ar puro, de um ambiente salubre. Ele, como vigorava a teoria dos miasmas, achava que, se tivessem permanecido em Olinda, iriam adoecer e morrer todos os monges. Quando Dom Gerard desembarca em Recife, em Olinda, em 1895, 2 anos e meio depois, ele enfrenta logo um primeiro surto de febre amarela, né, em 1897. Então foram 2 grandes surtos de febre amarela em decorrer de 3 anos. Um em 1897 e um em 1899. Isso, quase todos os monges adoecem e 4 foram vítimas, né, chegando a falecer. Então ele se preocupa com aquilo e busca uma alternativa para tirar e evitar que um novo surto, que já estava se anunciando, realmente acontecesse, né? Então ele vai para o Ceará por causa da febre amarela. Então, por isso essa contextualização com relação à febre amarela. Então, eu trago aqui algumas informações. Teve aqui um pequeno problema. Eu queria ter tocado e aparecido a foto desse padre que vocês estão vendo, que é o padre que recebe Dom Gerardo em Fortaleza. Na verdade, o bispo do Ceará, Dom José Joaquim Vieira, é um personagem extremamente importante da história do Ceará, mas notadamente por ter participado da questão do milagre do Padre Cícero Romão Batista, que eu acredito que vocês tenham ouvido falar, uma figura extremamente importante do ponto de vista religioso e histórico, não só do interior do Nordeste do Brasil, mas de toda a questão do messianismo brasileiro, né? O Padre Cícero foi uma figura, um dos personagens mais biografados do Brasil, inclusive, e esse foi, na verdade, eu não diria inimigo,
mas alguém que enfrentou essa questão de forma contrária aos interesses do povo de Juazeiro e aos interesses do próprio Padre Cícero Romão, com relação à questão do milagre da hóstia, né? No ano de 1889, o Padre Cícero coloca hóstia na boca de uma beata e aquela hóstia se transforma em sangue, né? Trazendo aquilo a notícia de que ocorreria um milagre em Juazeiro, onde milhares de peregrinos de todo o Nordeste do Brasil, denominados romeiros, foram para Juazeiro para morar, para venerar o Padre Cícero, para observar aquele milagre e transformar aquela pequena vila numa metrópole que a gente tem hoje lá, com quase 1 milhão de habitantes em toda a região do Cariri. Então, Dom Joaquim, quando recebe Dom Gerardo em Fortaleza, porque Dom Gerardo foi com o intuito de visitar a Fazenda do Juiz, que é ainda uma grande incógnita para nós lá. E aí eu fico aperreando aqui Dom Mauro. Dom Mauro, me dê informações, me dê documentos aí sobre a Fazenda do Juiz e tal, que deve com certeza estar nos arquivos de Olinda, né? E aí a gente tem uma certa dificuldade de visitar os arquivos por conta de um arquivista, mas aí não é desculpa, eu preciso realmente ir lá e pedir licença ao Dom Abade para poder fazer uma pesquisa de forma mais detalhada nos livros de tombo. A Fazenda do Juiz, pessoal, é outra, como eu disse, incógnita, e que se localizava no município onde hoje é Aurora, na época ainda, município de Lavras da Mangabeira, né? Região centro-sul do estado do Ceará. E aí ele já sabia que essa fazenda era de propriedade dos beneditinos, ele vai para Fortaleza para visitá-la, para talvez implantar o convento lá nessa região. E Dom José Joaquim Vieira mostra o seminário do Crato, que estava fechado já há muitos anos e que poderia servir de abrigo para os beneditinos. No entanto, o Crato é no extremo sul do estado do Ceará. E naquela época não se tinha a linha de ferro, né? Eu realmente tô com um problema porque essas fotos ela era para apertar e elas aparecerem depois, né? E são várias fotos uma atrás da outra, tá cobrindo aqui, inclusive o texto, mas aí eu não sei se dá para eu tirar aqui. Eu acredito que não, né? É, mas enfim, a gente, perdão, porque eu coloquei as fotos uma sobreposta à outra, né? Não vai passar. Aqui eu coloquei fotos da cidade de Quixadá, que foi onde a linha de ferro, né, da estação da linha ferroviária cearense ia. O município de Quixadá fica a cerca de 180 quilômetros da capital Fortaleza. De Quixadá até o Crato dá cerca ainda de 400 quilômetros. Então, Dom Gerard desembarca em Fortaleza acompanhado de Dom Maurício Price e eles vão nesse intuito de visitar a Fazenda Juiz. O bispo diocesano, Dom Joaquim José Vieira, sugere Crato, Ceará, o seminário, e eles vão de trem até a cidade de Quixadá. A cidade de Quixadá, pessoal, hoje é isso aí que vocês estão vendo, né? Na época era ainda uma cidade muito pequena, mas ela é caracterizada geograficamente por apresentar esses inselbergues que vocês estão vendo aí, que lá se chamam monólitos, né? É uma cidade incrustada na região do centro-norte do estado do Ceará, e, assim, paisagisticamente é muito linda. Próximo a Quixadá, existe uma outra cidade chamada Guaramiranga, que é um destino turístico também hoje, é uma espécie de Gramado cearense, que fica no topo da serra, no maciço de Baturité, a cerca de 850 metros de altura, e é um local de refúgio florestal. Existe uma mata muito semelhante ao que a gente tem como Mata Atlântica, ainda no litoral do Brasil hoje, e que recebe turistas e, enfim, é uma região muito atrativa. E perdão, tem um clima diferenciado, perfeito. Guaramiranga tinha, na época, era distrito ainda de um município vizinho chamado Baturité, né, que fica nessa região do maciço de Baturité. Tinha um colégio abandonado que o padre Antônio Lúcio Ferreira, depois cônego Lúcio, sugeriu a Dom Gerardo.
olha, nós temos um colégio desocupado, vocês podem trazer os monges para cá. E aí a gente pode utilizar as dependências do colégio de Guaramiranga. E assim, Dom Gerardo escuta essa proposta, mas decide seguir viagem. Foi de burro, no lombo de burro, de Quixadá, onde parava, era o último ponto da linha de ferro, até o Crato, para visitar a Fazenda Juiz em Aurora e para visitar o seminário do Crato que estava fechado. Então ele vai na sua viagem no lombo de animais, juntamente com Dom Maurício, e no meio da viagem, cerca de 4 léguas depois, uma légua equivale a cerca de 6 quilômetros, né? Cerca de 25 quilômetros depois, ele se acidenta, e nesse acidente de cavalo, imaginem vocês, 2 europeus, né? No calor de cerca de 40 graus, aquele sol escaldante, no lombo de animais, e aí ele se acidenta, além de tudo isso, e tem que voltar para proteção do padre Antônio Lúcio, lá em Quixadá, barra Guaramiranga. Dom Maurício segue a viagem e lá ele fecha com o padre Antônio Lúcio a vinda dos monges beneditinos de Olinda para o Ceará. Tá? Então, o que poderia ter sido no interior, lá no sul ainda, em Crato, vai acontecer nessa região mais ao norte do estado do Ceará. Falando um pouco para vocês sobre o sítio Juiz ou a fazenda Juiz, que é de importância histórica para nós temos poucas informações ainda. Aí é um mapa ainda de 1862, feito por Pedro Teberge. Pedro Teberge era um francês, um médico que se estabeleceu no município cearense de Icó. Icó também é uma joia preciosa da arquitetura colonial do estado do Ceará, pouco pesquisada ainda, é um município pequeno que fica na região central, mas esse médico se estabeleceu lá e até fundou um teatro muito lindo, está de pé ainda e é conservado e é tombado, que nunca foi inaugurado, né? É uma outra questão, a gente precisaria de uma tarde para falar sobre isso. E aí ele desenha um pouco sobre o sítio Juiz, mais ou menos nessa região, Lavras, Venda. Venda era a antiga denominação do município de Aurora. E o sítio Juiz foi dado aos monges beneditinos de Olinda no ano de 1709, né? Em escritura passada no termo da Vila de São José de Ribamar, né? Hoje Acaraú. O sesmeiro Gil de Miranda doa a fazenda Juiz aos monges de Olinda. Isso foi retirado do meu livro, publicado em 2012, né? Venda Grande da Aurora. Em 1711, o mosteiro requer emissão de posse ao ouvidor Cristóvão Soares Reimão. Essa informação está no livro de tombo do Mosteiro de São Bento, lá de Olinda. Informação que foi me dada na época ainda, quando um monge lá, meu conterrâneo, denominado Tito Leite, pegou essa informação para mim. Mas também ela já estava no livro do Deoclésio Leite de Macedo, Dom Hilário, um monge beneditino aqui do Rio de Janeiro também. E aí a gente pôde confirmar essa informação. Esse é um pequeno marco que a Prefeitura Municipal coloca lá como sendo um local em que foi capturado o Frei Caneca. O Frei Caneca foi um herói independentista pernambucano que foi capturado realmente nessa região, onde ele próprio descreve nos seus diários de bordo, né, que foi capturado pelas forças legalistas do Império, e o intuito na época era fundar um novo país independente, né, com uma legislação muito parecida com a dos Estados Unidos, em que Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba fossem libertos do Brasil, porque não se aguentava mais, segundo eles, as atrocidades de Dom Pedro I, enfim. Aí é uma outra longa história. Aqui eu fiz um mapinha para vocês terem uma noção da viagem de Dom Gerardo em lombo de animais, de Fortaleza até Quixadá, tendo que voltar, e o sítio Juiz fica nessa região do sul do estado do Ceará. Ele teria que andar ainda mais 380 quilômetros, foi o que fez Dom Maurício Price, esse grande herói da Serra do Estevão, também escrito já a sua história, a sua biografia, inclusive por Dom Mauro. Bom, vou falar um pouco, pessoal, para vocês sobre o Mosteiro da Santa Cruz, que é a principal obra dos beneditinos no Ceará. Como eu disse a vocês, Dom Gerardo traz os monges de Olinda para Guaramiranga. Eles passam cerca de 2 anos nesse lar provisório e depois eles vão para uma serra
a cerca de 4 léguas de distância da cidade de Quixadá. 4 léguas são cerca de 24 quilômetros. A Serra do Estevão, ela tem uma altitude de cerca de 750 metros, né? Ela vai aí de norte a sul, a cerca de 24 quilômetros de extensão, e de leste a oeste, cerca de 10 quilômetros de extensão. Então, o cônego Antônio Lúcio, na época padre de Quixadá, consegue para Dom Gerardo algumas doações de pedaços de terra nessa serra e convence Dom Gerardo a implantar um mosteiro lá pela salubridade do clima, que era justamente o que ele procurava, fugindo da febre amarela. Então, existe hoje lá, e aí essa foto, tem várias fotos por trás dessa, pessoal. Que pena que não dá para ver aí, né? Aí quebra até um pouco aqui o meu raciocínio, mas me permitam fazer de forma um pouco improvisada. Aí uma foto do distrito Dom Maurício, que na época já existia, quando os beneditinos chegam na Serra do Estevão, com o nome de Estevão, né? Distrito do Estevão, que os beneditinos chamaram Santo Estevão, mas que não tinha relação com o santo, porque o Estevão era, na verdade, a denominação de um antigo morador que chega ainda no início do século XVIII para viver naquela região. E Dom Maurício depois recebe esse nome, já na década de 50, né, do povoado, em homenagem a toda a atuação desse monge beneditino que doa sua vida para a construção desse mosteiro. A gente pode dizer que Dom Gerardo idealiza a construção do mosteiro, Dom Gerardo idealiza a construção do mosteiro. Um outro monge beneditino muito importante para Quixadá também, que foi Dom Majolo de Cagny, ele inicia a realização desse sonho, e Dom Maurício Price coloca em prática e constrói o mosteiro, né, o convento, a igreja e um colégio, denominado Colégio São José, que Dom Mauro até comenta um pouco na sua fala hoje, logo pela manhã. É, é interessante vocês saberem que ele, além de ter construído tudo isso, Dom Maurício, com a ajuda de pouco mais de 12 religiosos, ele constrói uma pequena casa de taipa. E quando eles deixam o mosteiro de Guaramiranga e sobem, né, no lombo de animais, essa serra, ele escreve isso nas suas memórias, onde até ele deixa exarado, escrito em francês. Mãe de Deus, é o fim do mundo. E aí ele chega e constrói uma pequena casa, né, que se chama de choupana, para 12, ele e mais 12 pessoas, 13 religiosos, quando na verdade se cabia nessa pequena casa pouco mais de 6 pessoas. Então eles viveram de forma muito apertada, né, durante aí cerca de um ano, no período de construção, um ano e meio de construção das dependências do convento, da igreja e da escola. Então, aí para vocês, são fotos atuais do Mosteiro de Santa Cruz, localizado na Serra do Estevão, em Quixadá, que hoje recebe turistas, porque serve como pousada, né? Na verdade, uma ecopousada administrada pelas irmãs da, da Conceição. Então, em 15 de setembro de 1899, Dom Gerardo já recebe escritura de doação do terreno do sítio da Serra do Estevão, né? Então, vocês estão vendo ali a estação ferroviária de Baturité, que era onde acabava a estrada de ferro. Essa foto é de lá. Baturité é uma cidade também muito bonita, digamos assim, a terra natal do atual governador do estado hoje. Depois, eles foram acrescidos outros dois, né? Outros dois terrenos por doação de devotos e por compra por parte de Dom Gerardo. Ao voltar ao Pernambuco, o Dom Abade envia os noviços professos para Guaramiranga, como já foi dito. Em 9 de outubro de 1899, eles já desembarcam em Fortaleza, os 12 religiosos, como eu já falei. Essa é a cidade de Guaramiranga, que eu tinha dito a vocês. É uma cidade muito aprazível, o clima também muito parecido com o daqui do Rio de Janeiro, nessa época do mês de julho, quando se faz um pouco de frio. Ela chega a 16 graus, 17 graus. E aí as pessoas vão para lá para visitar, para se hospedar e para curtir um pouco de um clima que é diferente das demais cidades do interior que estão na região mais baixa, né? Eu falava para o Vitor ontem, quando a gente conversava, que tem um professor daqui do Rio de Janeiro que foi fazer concurso lá para a nossa universidade, que ele dizia: olha, João, o pessoal
lá do Rio me pergunta direto se tem muita vaca morta aqui no chão, se eu já vi muita, né? Se o chão é muito rachado, né? Eles acham que o Ceará todo é isso, né? As pessoas não têm muito essa concepção de que o Ceará é dividido aí em várias ecorregiões também, né? Não existe um único tipo de caatinga, né? Que é a vegetação predominante. Então, aquela vegetação que se vê, por exemplo, no Alto da Compadecida, com aqueles cactos, aquelas folhas retorcidas, não é bem aquilo durante o estado todo, né? Nós temos formações florestais diferentes, e aí a Serra do Estevão e essa região do maciço de Baturité é uma prova disso, né? Que nós não temos apenas um único tipo de vegetação. Então eles passaram 2 anos, né? Vivendo numa escola que estava fechada, os monges, e Dom Gerardo tinha levado para esse propósito mesmo, para fugir da febre amarela. Então, a casa de taipa que foi construída, que chamaram de choupana, era muito parecido com isso. É uma foto que eu tirei da internet, aí de forma avulsa, para vocês entenderem que era mais ou menos parecido com isso que eles moraram por cerca de 1 ano até começar a construção do convento na Serra do Estevão. Tá? Então, a partir dos monges da residência provisória para a Serra do Estevão se deu no dia 28 de junho de 1900 e foi também muito sofrida, né, no lombo de animais, como Dom Maurício descreve nas suas memórias. Bom, falando um pouco sobre o mosteiro já da Santa Cruz, como eu disse no início, foi idealizada por Dom Gerardo, mas Dom Gerardo indica o primeiro responsável, que foi Dom Majolo, volta para suas obrigações em Olinda e depois vem para o Rio. Dom Majolo de Cagni foi o primeiro, né, o pioneiro da fundação de Santa Cruz, e ficava, como eu já disse, no cume dessa serra, a cerca de 4 quilômetros de Quixadá. Não tinha estrada, né, apenas pequenas veredas. Existe um escritor local chamado José Bonifácio de Souza, que era, na verdade, um gerente de banco, comerciante, e que depois foi até secretário de Estado, que escreve muito sobre as memórias da Serra do Estevão, que serviu de base para os trabalhos, inclusive do Dom Joaquim Grangeiro de Luna, meu tio bisavô, que escreve muito sobre a atuação dos beneditinos no Ceará, e que deixa exarada a atuação de Dom Majolo, né, logo no início. Ele fala da construção dessa choupana, onde eles moraram também por um grande espaço de tempo, e se refere como uma ação extremamente difícil, né, penosa, considerada hercúlea e heróica até, né? E ele retorna, Dom Majolo, em 1901, no maio de 1901, para o Rio, e é substituído por Dom Maurício Príncipe, que é quem dá continuidade e quem realmente coloca em prática as ideias de Dom Gerardo. Bom, Dom Maurício já foi apresentado por Dom Mauro, tinha dotes intelectuais admiráveis, pelo que a gente observa, pelo que a gente achou no que foi escrito por Dom Joaquim e outros textos. Ele era poliglota, falava francês, alemão e, enfim, muitas outras línguas, e conseguiu ser muito bem quisto pela população local, inclusive com os seus sermões, né? Na própria Serra do Estevão e na Igreja Matriz de Quixadá, onde ele ia fazer seus sermões, celebrar as missas e agariar recursos também para a construção da sua empreitada. Ele deu prosseguimento à construção do mosteiro e da igreja e também de uma escola que, a priori, não estava nos planos de Dom Gerardo, né? O objetivo principal, como os senhores e as senhoras sabem, era a construção de um convento para abrigar os monges contra a febre amarela. No entanto, foi ideia de Dom Maurício a questão da escola São José, que foi um educandário que foi muito importante para o desenvolvimento intelectual do povo daquela região durante cerca de 9 anos. Bom, ele lançou os fundamentos de um grande prédio para o colégio, né, que foram construídos, aliás, concluídos no primeiro trimestre do ano de 1903. Então tem aqui uma foto também, já tinha sido trazida por Dom Mauro, de estudantes, né? A inauguração dessa escola foi em maio de 1903. Ele foi equiparado ao Ginásio Nacional, que era uma espécie de obrigatoriedade, né, para poder funcionar. Gozou de grande destaque, inclusive esse escritor que eu falei para você, José Bonifácio de Souza, escreve sobre a escola de forma não só como mera louvação afetiva, mas com todos os detalhes de funcionamento, fala da questão pedagógica, né, de todo o aparato técnico-científico de esportes, né, da produção
agropecuária, até pela parte dos alunos, que funcionava como internato. A escola teve fama na época de sólida formação intelectual, como eu falei, moral e religiosa, e estava, como eu disse aí, já aliada à prática de esportes e artes. Essa é uma obra de arte feita por Dom Maurício, que Dom Mauro, inclusive, já se reportou, eu não vou falar muito sobre ela, precisa realmente de restauração, como ele diz, Nossa Senhora das Dores. Essa também é uma pintura dele, está lá em Quixadá ainda, e nota-se que ele, além de grande orador, de grande intelectual, deixou exaradas as suas memórias, era um grande artista, né? E essa foto aí eu já achei aqui, durante a manhã do dia de ontem, em que eu fui eh, buscar alguma informação sobre Quixadá, sobre essa pesquisa, já no arquivo geral da Abadia da Congregação Beneditina do Brasil, aqui sobre os auspícios de Dom Mauro, que me ajudou. Eu separei aí várias fotografias para um trabalho que vai ser feito depois, né, em forma de artigo científico e talvez um livro para trazer essas informações que a gente está buscando ainda, né, de forma espaçada. Bom, então o Dom Maurício, como eu já disse, é a alma de todas as atividades do colégio, professor de alemão, de aritmética, de desenho, além de prior e reitor da escola, que existiu por cerca de 7 anos, aí foi fechado em dezembro de 1909, com grande pesar em todo o estado do Ceará. Esse recorte aqui que eu trouxe para vocês é, na verdade, o Diário Oficial de janeiro de 1909, que equipara o o ginásio nacional, né, na época o Colégio Pedro II, tipo assim, dizendo que pode ainda funcionar no ano de 2008, no ano de 2009, já perde essa equiparação e com isso o colégio vem a definhar, né? Junto a isso, estão dificuldades com relação a buscar professores leigos que fossem até a serra para ministrar as aulas e a pouca quantidade de monges que existia na Serra do Estevão nessa época também para trabalhar no colégio. Essas três dificuldades principais fizeram com que a escola fechasse no ano de 1909. Começou em 1903 e fecha em 1909. Essa foto eu também achei ontem e era da construção do mosteiro. Esse açude foi construído também por Dom Maurício, que serviu muito durante a construção, embora tenha sido construída cisterna para guardar a água que caía da chuva. Era uma coisa ainda que estava começando no interior do estado do Ceará a se organizar, essa questão das cisternas. Bom, então o mosteiro em si ele foi elevado à categoria de abadia no ano de 1903, né? Embora governado por um prior nomeado por Dom Gerardo. Somente em 1911 teve abade próprio e com o falecimento de Dom Maurício em 13 de janeiro de 1907, ela tem uma grande perda. Dessa forma, deixa exarado Dom Joaquim Grangeiro de Luna em um dos seus artigos, que ele era correspondente do Instituto Histórico do Ceará, né? Sobre a questão do fechamento da escola São José, do Colégio São José, né? Podemos dizer, humanamente falando, que dado ao grande amor que tinha Dom Maurício à sua comunidade, ao mosteiro e ao Ceará, o prestígio e o estima de que gozava na sociedade cearense, seus dotes de inteligência e de força de vontade, seu tino administrativo, se tivesse vivido mais uns 25 a 30 anos, hoje a antiga abadia de Santa Cruz seria talvez uma das mais florescentes da congregação. Deus não quis altos desígnios do Senhor. Luna, é Dom Joaquim Grangeiro de Luna, né? Então, dando continuidade, depois do falecimento de Dom Maurício, que teve uma comoção muito grande, não só em Quixadá, mas em toda a região do maciço de Baturité, né, os municípios de Baturité, de Guaramiranga e os outros, Dom Amaro Van Emelen foi indicado para. Vou ter que voltar tudo. Eu não sei o que aconteceu, me perdoem. Dom Amaro foi indicado para ser o abade responsável por Santa Cruz, pelo Mosteiro de Santa Cruz. E aí a gente tem, depois de Dom Amaro, estou entregando tudo a vocês aqui também.
eu não estou entendendo, teve algum erro. Ele pulou e eu não sei o que houve aqui. Eu estou tentando voltar, mas alguém pode me ajudar? Eu realmente. Ah, sim, eu já estou terminando. Aqui é, acho que 10 minutos no máximo, talvez um pouco menos. Eu vou tentar passar aqui até chegar lá e lá a gente dá continuidade para tentar terminar nesses 10 minutos. Então, houve o fechamento do ginásio no ano de 1915 também, e depois da saída de Dom Gerardo da congregação, a volta dele para a Europa, Dom Lourenço Zeller foi indicado como novo chefe da congregação. Ele visita a abadia de Santa Cruz e chega a um consenso, inclusive com os próprios moradores, de que deveria ser fechado pela dificuldade de acesso. Até então não tinha nem estrada. A estrada que liga a região de baixo à parte de cima da serra foi construída só na década de 30, né? Depois, com o advento do antigo DENOX, né? Departamento Nacional de Obras contra as secas. Então existia muita dificuldade e foi chegar ao consenso de que o Mosteiro de Santa Cruz, no Ceará, deveria ser levado para o Mosteiro de Salvador. Então, no ano de 1921, né, em fevereiro desse ano, a abadia foi supressa e vendida à Cúria Metropolitana de Fortaleza, e foi cedida para usufruto perpétuo das missionárias da Imaculada Conceição, que eram, né, já estabelecidas no Ceará já há 6 anos. Assim, Dom Joaquim também deixa exarado, né? Terminou de modo inglório essa abadia que tanto sacrifício, para não dizer heroísmo, havia custado aos monges nos primeiros anos de sua fundação. Então, hoje ela serve como um local de refúgio espiritual, né, muito famoso ainda no estado do Ceará e para outras regiões do Nordeste do Brasil, como a Eco Pousada, o Mosteiro Santa Cruz. Tem fotos por trás dessa, infelizmente esse problema técnico inviabiliza vocês verem todas essas fotos. Tem a foto interna da capela, aí uma foto do jardim, uma região muito bonita, um local muito bonito, realmente. A gente teve a visita do Dom Mauro lá, acho que mês passado, né, Dom Mauro? O senhor teve a oportunidade de ir e observar. Bom, eu, além de falar um pouco sobre a Abadia de Santa Cruz, pessoal, que foi realmente o principal trabalho dos beneditinos no estado do Ceará, tomei a liberdade aqui também de falar um pouco sobre alguns cearenses que se destacaram na ordem, né? Não vou falar aqui de Dom Inácio Ascioli, né, Dom Idelbrando, até porque tem uma palestra sobre ele depois. Dom Idelbrando, neto de, do antigo governador do estado do Ceará, né? Antônio Pinto Nogueira Ascioli, a principal representação do fenômeno do coronelismo local, uma figura de destaque do Ceará. Mas eu falo um pouco aqui sobre Dom Joaquim Grangeiro de Luna, que era meu tio bisavô, né? Que tem uma história muito rica, muito bonita, de ter saído ainda muito pobre do interior do estado do Ceará para vir vislumbrar um mundo em que ele realmente não conhecia, nunca tinha saído sequer de sua cidade natal, e vai conhecer o que são os beneditinos, né? Estudando, lendo um pouco sobre a história universal de César Cantu e a restauração dos mosteiros aqui por volta de 1897, na edição norte do Estandarte Católico. A carta redigida por José Joaquim Teles Marrocos, que é aquele da foto, para o Mosteiro da Bahia, é o diferencial na vinda de Dom Joaquim, que tinha nome de batismo de Salustiano, né? Salustiano Grangeiro de Luna, filho de Filipe de Luna Alencar e Maria Joaquina do Amor Divino Grangeiro. Bom, a carta redigida por ele fez com que ele pudesse ter o retorno. 2 meses depois chegou a carta, que naquela época demorava muito, dizendo que aqui no Rio de Janeiro não tinha espaço para noviços, porque tinha sido fechado, mas que ele fosse para
para Salvador, que lá ele iria ser muito bem recebido. Então ele larga tudo. Ele trabalhava como caixeiro numa casa de secos e molhados chamada Casa Sampaio, a principal do Cariri na época. Eu trouxe foto do gabinete de leitura também, aí já não traz a apresentação, que tinha como representante esse senhor José Joaquim Teles Marrocos, que é outra figura extremamente importante da história do Cariri também. Era contemporâneo do Padre Cícero, na época do Seminário da Prainha, em Fortaleza, e que é expulso por Dom José Joaquim Vieira do seminário e volta para o Crato, juntamente com o Padre Cícero, né? Por entender Dom José Joaquim que eles orquestravam a questão do suposto milagre no Seminário da Prainha. Isso é uma coisa muito delicada para se falar e também passível de ainda uma discussão mais aprofundada. Os historiadores do Cariri não tocam muito nesse assunto. Quem falava mais era Padre Antônio Gomes de Araújo, um contemporâneo desses padres no Seminário da Prainha, que publica, não ele, mas com o nome de Otacílio Anselmo, o livro de 1968, denominado Padre Cícero, Mito e Realidade, que traz algumas informações sobre essa questão. E Dom Joaquim vem para o mosteiro de São Bento em 1903 e fica até o ano de 1969, quando ele vem a falecer com cerca de 66 anos, né? Ele participa também de uma história interessante na revolta da Chibata, né? A revolta dos fuzileiros navais. Ele é atingido por um morteiro, né, vindo da Ilha das Cobras, e esses 2 dedos aqui da mão dele são arrancados, né? Ele passa ainda cerca de 2 semanas no hospital, se trata um pouco menos, eu estou aumentando. Uma semana no hospital se tratando por conta desse acidente. Mas foi uma figura muito representativa. Ele volta ao Ceará por 2 vezes desde que ele esteve aqui. Ali é uma foto dele visitando a família no sítio Salgadinho, município de Aurora, no ano de 1956. Então, ele é também um marco indelével na história do Cariri e foi o responsável por várias vocações do Ceará terem vindo de lá para cá, como, por exemplo, Dom Alberto, monge secular, sepultado aqui no Mosteiro do Rio de Janeiro, né? José Leão Gonçalves, natural também do município de Aurora, e aí a foto de um sobrinho dele, Francisco Luna Tavares, que está sepultado na igreja de Missão Velha, por causa de um acidente que teve em 1980, e que diz num livro, na verdade um opúsculo publicado por ele em 1979, sobre a história desse monge beneditino que tão bem se dedicou à ordem. Padre Luna diz que poderia ter sido monge, mas Dom Joaquim já estava estupefato de tanto trazer gente de lá para cá que não seguia a ordem. Então ele disse, não, vamos parar por aqui, inclusive você não vem. Então ele deixa de ser monge beneditino por isso. Esse é Deoclésio Leite de Macedo, né, conhecido como Dom Hilário, monge aqui do Rio de Janeiro. Ele nasce em 1911 no sítio Bordão de Velho, no município de Aurora. Vem para cá estudar no Colégio de São Bento, se ordena em Boiro e atuou aqui como bibliotecário, diretor da Escola Popular de São Bento, né? Foi professor do Colégio Pedro II, professor de paleografia e é conhecido hoje como um dos maiores paleógrafos do Brasil pelo trabalho que ele fez, os livros que ele deixou publicados sobre a paleografia da Bahia, do Ceará, vários volumes sobre a história dos cartórios, dos notoriados. E quando eu chego ali no arquivo aqui da Abadia, eu me deparo com um livro de tombo paleografado por ele. Então, hoje, lá na nossa cidade, a gente tem uma academia de letras, onde o Dom Deoclésio, Dom Hilário, na verdade, tem assento como patrono, e a gente tem uma medalha que condecoramos personalidades do município que se destacam nas letras, nas artes, na pesquisa, de 2 em 2 anos, com a medalha Dom Hilário, né? Então, ele publicou aí vários livros, não dá para ler aí porque a foto está na frente. Outro cearense que se destacou foi Dom Jerônimo, de Sacavalcante, né, com ideias progressistas na Bahia. Ele defendeu ativamente o papel social da igreja. Uma dissertação de mestrado de uma professora baiana que fala sobre Dom Timóteo, né, que na verdade foi seu abade no lugar onde estava cogitando Dom Jerônimo, que traz também informações detalhadas sobre Dom Jerônimo. Era um padre que utilizava muito nas suas missas a questão da atuação política da igreja e, enfim, ele teve uma vida um pouco atribulada diante dessas questões. Eu não vou trazer os detalhes aí para os senhores, mas uma entrevista que ele dá em 1975 ao Jornal da Bahia foi um divisor de águas, talvez, onde ele vai ser a favor
do divórcio, por exemplo, né? Vai ser a favor de métodos anticoncepcionais e causa muita polêmica. É também uma outra eh, questão de discussão muito ampla. Já para finalizar, eu trago um pouco sobre a OSB atualmente no Ceará, como os beneditinos estão hoje no estado do Ceará. Tem a Abadia de Nossa Senhora da Vitória, que é um mosteiro feminino em Juazeiro do Norte. Esses briceletes que vocês comeram agora na merenda, pessoal, foram trazidos de lá, né, como lembrança para vocês. São produzidos pelas monjas, né? E aí eu tive recentemente lá, elas têm uma lojinha onde fabricam os briceletes, fabricam hóstias. Eh, a irmã a irmã Regina falou pra gente, recentemente eu estive lá com minha esposa, que as hóstias foram passadas para o Seminário São José no Crato, e elas não estão fabricando, mas tem contato com os romeiros, porque já está na rota da chamada Rota Religiosa de Juazeiro do Norte, onde os romeiros do Padre Cícero vão visitar e compram, né? Toda a questão de alfaias que elas têm, inclusive, e de alimentos que elas mesmas preparam lá. Tem também o Mosteiro da Visitação em Fortaleza, que é um outro mosteiro feminino. Elas estão, inclusive, com campanha de arrecadação de donativos para a construção de sua sede própria, que é as que vocês estão vendo aqui atrás. Temos o Mosteiro de São Bento de Fortaleza, idealizado por Dom Beda, né? Onde foi fundado em março de 1993, né? Desligado da Abadia de Olinda em 2003, estava sob a proteção de arquidiocese por 22 anos e foi incluída a Congregação Beneditina do Brasil já no ano de 2025. Eu espero ter trazido alguma informação nova para os senhores e para as senhoras. Como eu disse, não sou nenhum especialista na história beneditina, mas foi algo feito com coração. Espero ter ajudado. Muito obrigado.